A exegese bíblica e as pressuposições de Michael Gorman. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série a respeito de exegese, tá bom? A partir do primeiro capítulo do livro Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. E aí, assim, no último vídeo a gente estava falando sobre as múltiplas, perspectivas hermenêuticas que existem. Você pode ter uma hermenêutica mais de consentimento ou mais de suspeição. Existem 1 milhão de formas de ler o texto bíblico a partir de pressuposições diferentes, e todo mundo tem pressuposições. E o Michael Gorman não é diferente, ele tem as suas pressuposições e a gente vai dar uma olhada um pouco nessas pressuposições. Por que isso é importante? Porque a gente tem que ser honesto com as nossas pressuposições, assim como o Michael Gorman foi honesto em relação às pressuposições dele aqui nesse livro, tá bom? Então ele diz assim a partir da página 41 desse material. Nesse ponto, o que pode fazer o leitor comum e atento da Bíblia? A gama de opções pode parecer esmagadora. O que precisamos é de um modelo de exegese que tenha em conta todas as abordagens, mas não exija a posse de um doutorado em estudos bíblicos, ou em história, sociologia ou linguística. Precisamos de um modelo que reconheça as características comuns dos textos bíblicos como dispositivos comuns de comunicação humana, ao mesmo tempo também reconhecendo a importância das características distintamente sagradas do texto bíblico. Então ele vinha falando das múltiplas leituras possíveis, e aí ele pergunta o que o leitor comum pode fazer diante dessas múltiplas possíveis leituras. Porque existem muitas opções, e a gama de opções parece ser esmagadora. Então cada texto bíblico parece poder ter 10 interpretações diferentes no mínimo, e você tem 1 milhão de textos bíblicos, então você tem possibilidades praticamente infinitas de inúmeras interpretações diferentes de textos e temas diferentes dentro da Bíblia. Então o que ele diz é o seguinte, que a gente tem que ter um modelo que possa passear pelas abordagens sincrônica, diacrônica, existencialista, etc., mas que também não exija que a pessoa devote a sua vida inteira para estudar aquela área específica, Então se você não for um doutor em exegese, você não pode fazer exegese. Não. Todo mundo deve ser capaz de fazer uma boa exegese do texto bíblico. Ok? E a gente tem que entender também que na Bíblia existem 2 fenômenos complicados, da gente avaliar, o fenômeno humano e o fenômeno divino. Tem pessoas que focam mais no fenômeno humano, pessoas que focam mais no fenômeno divino, e a realidade é que na Bíblia coexistem as duas coisas. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas escrito pelos homens. E ainda que naturalmente também vão existir aqueles exegetas que vão partir de pressupostos mais naturalistas e ateístas e etc. e vão negar a qualidade da inspiração e vão trabalhar os documentos como puramente humanos. Mas nós cristãos partimos de um pressuposto diferente e não tem problema a gente revelar esse pressuposto, e também em outros momentos a gente pode discuti-lo com pessoas que têm paradigmas diferentes. Mas é importante a gente sempre ser claro em relação aos nossos paradigmas, tá? Aí ele diz o seguinte: a abordagem defendida neste livro é tanto eclética e ainda assim integrada. Com base nos conhecimentos e métodos de todas as 3 abordagens básicas já mencionadas, mas observando que não existe uma maneira, entre aspas, certa. Na verdade, a abordagem deste livro é compatível com os 3 grupos de métodos em uso hoje, e pode servir como base para um trabalho mais detalhado ou sofisticado, que faz uma abordagem mais profunda sobre os outros. Então veja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando você vai avaliar a Bíblia em termos sincrônicos, diacrônicos ou existencialistas, etc., não existe nenhuma razão para que você prefira um desses métodos em relação aos outros. O importante é você compreender todos eles e ser capaz de trabalhar dentro de todos eles, tá bom? Aí ele fala assim que esse livro é assim, ele consegue trabalhar dentro destes 3 paradigmas, que são os paradigmas, vamos pensar assim, mais trabalhados dentro do mundo da exegese bíblica hoje, ainda que naturalmente vai existir um aprofundamento um pouco mais no método sincrônico, é o que ele vai dizer, mas também ele vai conseguir passear tranquilamente pelo método diacrônico ou existencialista. Aí, inclusive, ele vai dizer isso dizendo da seguinte forma: no entanto,
Uma das três abordagens, a primeira, ou sincrônica, tem predominância neste livro, especialmente em relação à abordagem diacrônica ou histórico-crítica. A razão mais importante é que todos os exegetas, sejam iniciantes ou profissionais, lidam diretamente com a forma final do texto. É esse o texto que os leitores leem, que os pregadores pregam e que os ouvintes ouvem. Outra razão é que as outras duas abordagens podem exigir habilidades técnicas, históricas e linguísticas, ou perspectivas teológicas sofisticadas que nem todos os leitores talvez possuam. Além disso, o valor e até mesmo a possibilidade de um método puramente histórico-crítico tem sido muito questionado nos últimos anos. Finalmente, mesmo aqueles cujo principal objetivo na leitura da Escritura é a formação espiritual, o estabelecimento de doutrina e prática ou a libertação humana, deve ler de uma maneira em que se possa estar atento à forma e ao conteúdo das palavras e imagens do texto. De fato, abordagens existencialistas geralmente usam muitos métodos sincrônicos de exegese bíblica. Então ele está explicando por que ele prefere um método sincrônico do que o método diacrônico. O método diacrônico, de fato, é um método mais rebuscado. Ele geralmente exige conhecimentos linguísticos e históricos um pouco mais aprofundados. Geralmente é uma abordagem mais acadêmica, ainda que, naturalmente, também existam tentativas de popularizar o método histórico-crítico, criando, na mente da maioria das pessoas uma hermenêutica de suspeição em relação ao texto bíblico. Tem toda uma agenda teológica ou ateológica da parte de ateus e evolucionistas e críticos do cristianismo para fazer uma leitura histórico-crítica da Bíblia. Inclusive, por exemplo, grupos como os muçulmanos às vezes tentam fazer abordagens histórico-críticos da Bíblia justamente para tentar, mais ou menos, entre aspas, assim, limpar os registros bíblicos daquilo que eles muçulmanos não acreditam, de coisas nas quais eles acreditam. Tá? São discussões bem interessantes da gente acompanhar, tá bom? Então ele vai dizer que ele prefere o método sincrônico, porque no final das contas a gente vai ler o texto tal qual ele é, não tal qual ele possivelmente foi ou não editado ao longo dos séculos. E também as questões existencialistas não são tão importantes assim nesse contexto, porque você pode fazer uma exegese existencialista trabalhando no método sincrônico, Então basicamente é isso que ele diz. Aí ele continua dizendo o seguinte: dito isto, eu seria negligente se não reconhecesse que, apesar do tanto que gosto da análise textual criteriosa como uma tarefa em si mesma, meu próprio objetivo final na leitura das Escrituras é teológico. E acredito que isso é bom igualmente para muitos leitores deste livro. Em minha experiência, uma abordagem eclética, mas em grande parte sincrônica, serve melhor para esse telos existencialista. Então o que ele diz é o seguinte, ele não vai ser negligente de reconhecer o seguinte, ele tem sim um apreço pela análise literária, textual, criteriosa, mas ele tem um objetivo teológico. Ele tem pressupostos, ele tem compreensões, ele tem objetivos ao ler o texto, tá bom? E ele faz uma abordagem eclética, às vezes trabalha no paradigma sincrônico, às vezes no diacrônico, às vezes no existencialista, porque isso serve melhor a esse telos ou a esse objetivo existencial, que é o quê? Criar uma teologia ou identificar uma teologia a partir do texto bíblico. Aí ele continua. As diretrizes apresentadas no restante desse livro se baseiam em várias pressuposições. A principal delas é a presunção de que a Bíblia deve ser lida em seus vários contextos. Essas coisas que acompanhem ou seguem com o próprio texto. Esta suposição e o método de interpretação que origina tenta levar muitos fatores em conta. Então agora ele vai dizer quais são os pressupostos dele, que ele já começa a dizer que, primeiro de tudo, a gente tem que ler a Bíblia dentro dos vários contextos. Então existem contextos históricos, contextos linguísticos, contextos culturais, existem contextos diversos, e tudo isso deve ser levado em conta na hora da exegese e da interpretação da Bíblia. Tudo bem, não há o que discordar. Mas ele acredita que esta forma de trabalhar traz consigo muitas coisas que devem ser levadas em conta como pressupostos. E ele vai explicitar os pressupostos dele, dizendo o seguinte. Primeiro pressuposto.
que a Bíblia é o trabalho de muitas pessoas, escrita durante um tempo de mais de 1000 anos, em muitas situações históricas específicas e diversas, que são contextos históricos, sociais e culturais. Então, primeiro de tudo identificar esta riqueza e complexidade humana por detrás da Bíblia. Não é um homem em uma situação que escreveu a Bíblia. São muitos homens em muitas situações diferentes, em termos sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais, religiosas e etc. Tá bom? Tudo isso tem que ser levado em conta na hora da exegese. Que mais? Segundo pressuposto. Cada passagem bíblica está localizada dentro de um contexto maior, que contribui para os objetivos do trabalho. É o contexto literário e retórico. Então os textos não são absolutamente soltos e isolados como fins em si mesmos, mas todos eles têm algum tipo de contexto. Então você tem que levar em conta também esses contextos literários e retóricos do texto tal qual o texto é, tá bom? Para você fazer uma boa exegese. Terceira pressuposição. A Bíblia, como outros textos sagrados, dá expressão à sede da humanidade pelo sentido da vida e o valor da vida. Esse é o contexto humano. Então veja, os seres humanos buscam sentido para a vida. E a religião é uma das formas de expressar esse sentido pela vida, certo? Existem textos sagrados ou considerados sagrados além da Bíblia, o Alcorão, os Vedas, um monte de literaturas diferentes, de tradições e filosofias e religiões diferentes. Então esse contexto humano tem que ser levado em conta também. Estamos falando de histórias humanas, pensamentos humanos, palavras humanas, realidades humanas, e tudo isso tem que ser levado em conta à luz da própria complexidade da existência humana, né? Então tudo isso faz parte do mundo da exegese. Quarta pressuposição. Para cristãos e judeus, a Bíblia é a revelação única e autorizada ou testemunha da atividade de Deus na história, o contexto bíblico, canônico ou religioso. Aqui é bom a gente separar judeus e cristãos, tá? Os judeus acreditam em parte do que os cristãos creem, como aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, que eles chamam de Bíblia hebraica, tá bom? Mas frequentemente não acreditam no Novo Testamento, ainda que existem muitos estudos do Novo Testamento que são de origem judaica. Mas muitos deles são críticos, então é meio complicado você dizer assim, cristãos e judeus creem na Bíblia. Mais ou menos, né? Nem todos os judeus e cristãos creem na mesma Bíblia, né? Então isso é importante também. Inclusive, tem alguns cristãos mais ignorantes que, inclusive, retoricamente, pelo menos, dizem que rejeitam completamente o Antigo Testamento e só aceitam o Novo Testamento. Então, nesse caso, também não seria a mesma Bíblia, né? Seria o problema inverso, análogo ao problema do judeu que só crê no Antigo Testamento e não no Novo. Mas o fato é, a gente tem que levar em conta os contextos religiosos tanto do povo de Israel quanto da igreja cristã primitiva dentro de um contexto bíblico, canônico, religioso. E quinta pressuposição e última, ele diz assim: todos os leitores da Bíblia, não importa quão principiantes ou sofisticados sejam, a interpretam a partir de seu próprio contexto e visão de mundo. E essa localização social e intelectual afeta a forma como eles a compreendem. É o contexto contemporâneo. Não adianta a gente achar que nós seremos absolutamente neutros na nossa exegese. Não, nós somos pessoas vivendo no século XXI. Vamos ter preocupações e ocupações e entendimentos naturais do século XXI, e tudo isso vai moldar, de certa maneira, os resultados da exegese. Veja que, por exemplo, hoje nós temos acesso digitalmente a bibliotecas imensas de conhecimento que foi produzido durante toda a história cristã, praticamente. Então perceba, hoje nós temos ferramentas para fazer exegese que muitos dos nossos antepassados, há 200, 300, 400, 500, cada vez mais para trás pior, que eles não tinham. Então tudo isso também tem que ser levado em conta na hora do resultado da exegese, porque às vezes uma exegese só vai chegar a algumas conclusões hoje por causa da realidade de hoje, levando em conta todos esses contextos, tá? Inclusive exegeses ateístas e científicas e não sei mais o que e tal, muitas vezes vão chegar à conclusão que a Bíblia está errada à luz de inúmeros contextos contemporâneos, porque na visão deles
algumas frases e ideias bíblicas contradizem a visão científica XYZ na qual eles, né, acreditam, a qual eles subscrevem. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então eu acredito que aqui as pressuposições do Michael Gorman fiquem bem explícitas, e eu acredito que não é difícil concordar com ele. Eu acho que é fácil concordar com ele, porque ele demonstra um pensamento bem metódico, bem abrangente, bem construído, e eu acho que a gente pode caminhar nessa direção para buscar uma boa prática exegética dentro aí, né, daquilo que é o nosso interesse, de pegar o texto bíblico, destrinchar, entender, explicar, aplicar e compreender dentro aí, né, da relevância que ele tem para a nossa vida hoje, né? O texto bíblico sempre tem relevância para a nossa vida hoje, pelo menos é a minha pressuposição aqui colocada, né? E aí ele termina, tem mais 3 parágrafozinhos assim, ele diz o seguinte: cada um desses contextos tem impacto significativo na interpretação dos textos bíblicos, e o leitor precisa estar ciente de todos eles. Às vezes, as pessoas não entendem um texto bíblico porque não levam algum desses contextos a sério, porque não identificam todos esses contextos de maneira séria. Então é importante a gente ter esta visão justamente por isso, porque todos esses contextos têm um impacto significativo. Se a gente levar eles em conta, a nossa exegese é uma; se a gente não levar eles em conta, a nossa exegese é outra. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais muitas vezes cristãos menos intelectuais ou menos, vamos pensar assim, racionais em termos de uma abordagem exegética, acham que os pensamentos dos teólogos são muito rebuscados, muito complicados, muito esquisitos, com uma linguagem muito difícil, justamente porque as pessoas não têm, vamos pensar assim, essa bagagem cultural mais ampla na hora de trabalhar as questões. E às vezes muitas exegeses, entre aspas, ignorantes do texto bíblico, surgem um pouco dentro dessa dificuldade das pessoas se situarem em relação a todos esses amplos contextos, tá? Aí ele continua: um corolário para a última hipótese também deveria ser notado aqui. Por causa das experiências únicas do leitor e de sua localização, ele terá uma visão sobre a Bíblia que ninguém mais possuirá. Cada leitor pode aprender a reunir uma perspectiva literária, histórica, bem como admitir alguma experiência pessoal para compreender o texto escrito, de forma única e individual, contribuindo para o diálogo contínuo sobre o texto. Ainda que o indivíduo isolado não seja um intérprete ideal das Escrituras, não pode haver diálogo sem contribuições individuais para a discussão. Então aqui a questão é a seguinte: cada ser humano é um universo, cada pessoa vive no seu contexto particular, e diante disso é importante a gente reconhecer isso, que cada pessoa vai ter uma percepção única, certo? Inclusive se diz a famosa frase, né? Quando todos pensam igual, alguém não está pensando. Justamente porque os seres humanos são únicos, eles têm intelecções únicas, pensamentos únicos, conclusões únicas. Então a gente deve fazer da exegese, sim, um empreendimento coletivo. Vamos pegar o resultado das pesquisas de muitos e oferecer as nossas conclusões. Mas mais cedo ou mais tarde, cada exegeta, cada intérprete, cada pessoa vai oferecer a sua contribuição para a discussão a respeito do texto. E isso é bastante importante, porque a gente está construindo entendimento, a gente está construindo conhecimento. Então nós não somos só polo passivo de quem lê o texto, mas também de quem dialoga com o texto através da identificação dos contextos, de uma ênfase maior ou menor em um aspecto do texto, do contexto e etc. E de conclusões e aplicações que a gente possa e deva fazer no contexto da exegese. Aí ele termina dizendo: ao mesmo tempo, entretanto, existem salvaguardas necessárias para garantir que a exegese de alguém sobre a Bíblia não seja realmente uma exegese, ou seja, uma leitura que introduz algo no texto. Lembra que exegese é tirar o significado do texto. Exegese é lançar sobre o texto um significado externo, tá? Aí ele continua: um bom método exegético é uma dessas salvaguardas. Outras incluem ferramentas básicas de conhecimento bíblico e pesquisa, dicionários, mapas, concordâncias, etc.
O resultado de pesquisas e reflexões também produzidas por eruditos bíblicos e outros intérpretes da Bíblia, como comentários, artigos. Essas publicações podem dar respostas a questões básicas: quem, o que, quando, como, durante o processo exegético. Por exemplo, elas podem responder a inquirições básicas como quem foi Josias, o que é um denário. Mais importante ainda é que os recursos acadêmicos podem verificar, aperfeiçoar e corrigir o seu trabalho após você ter feito a sua própria exegese. Assim, um aspecto importante do processo é a confirmação e a correção de suas próprias descobertas e conceitos e o aprimoramento e ampliação de suas ideias através do diálogo e da pesquisa. E aqui a gente entra num ponto extremamente polêmico desta questão da exegese, que ele está querendo dizer basicamente o seguinte: você faz a sua exegese e depois você confirma ou corrige a sua exegese com as exegeses que já foram feitas no passado. O problema é que isso dá margem à criação de uma estrutura de tradição. E às vezes a tradição ela pode ser um pouco complicada em função de várias realidades. O próprio Novo Testamento critica tradições de Israel. O próprio Antigo Testamento critica tradições pecaminosas e erradas e equivocadas que existiam no meio do povo de Israel. Então, às vezes, um entendimento tradicional precisa ser questionado. Aí eu faço a minha exegese e chego à conclusão que o entendimento tradicional está equivocado. Ah, mas eu preciso corrigir o meu entendimento porque no passado se entendeu de outra forma. Percebe o problema? Então eu creio que a gente tem que ter um pouco de pé atrás com isso, ainda que é sim bastante saudável você comparar os resultados da sua exegese com os resultados da exegese do mesmo texto de outras pessoas, em outros contextos, em outros tempos. Inclusive, isso vai poder fazer você dialogar com aspectos do texto que você talvez não consideraria por si mesmo, entendeu? Então, sim, você pode trabalhar dentro dessa perspectiva do que a gente chama de teologia histórica e ver como que um texto foi interpretado ao longo dos séculos, mas a gente não deve estar preso à tradição exegética, mas a gente deve ter liberdade de inquirir o texto e pesquisar e avaliar e tirar as nossas conclusões como pessoas que têm liberdade para pensar, liberdade para ter aí, né, as suas convicções particulares e etc. Isso é bastante importante para a gente não cair em nenhum tipo de catolicismo, vamos pensar assim, né? Ainda que também seja passível de discussão toda a tradição exegética católica, que tem uma ampla tradição exegética do estudo da Bíblia também, ainda que nós, protestantes, de uma forma geral, né, discordemos de muitas questões tradicionais lá da Igreja Católica. Beleza, pessoal? Então acho que fica bem claro aí as pressuposições do Michael Gorman. Eu vou trazer ainda hoje ou amanhã os dois últimos vídeos desta série inicial sobre exegese e no futuro voltarei a tratar de alguns aspectos aí do método exegético que ele usa para ajudar vocês que querem se envolver mais na prática com a exegese, tá bom? Então aguardem os próximos vídeos e a gente se vê. Um abraço!